Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de juros, que nós temos visto em algumas etapas, e hoje nós vamos verificar a ideia dos juros 3, que eu chamo os juros usando a taxa com dias e envolvendo o ano. Então, na aula anterior, a gente usou os juros com meses, né? Com também dias, contando apenas a entrega em pouco tempo. Agora vamos pensar essa taxa usando ao ano. E pensando na regra de 3, nós temos lá que 360 dias comerciais equivalem a um ano. Porque falar 360 dias sem explicar para vocês o que isso significa, fica difícil, porque você fala, mas o ano não tem 365 dias? Sim, mas quando a gente trabalha juros, nós estamos falando da situação da matemática financeira. E nessa condição nós usamos o ano comercial. E o ano comercial na matemática financeira é o equivalente a 360 dias. Pois é, todas as vezes que vamos gravar a aula tem um serzinho aqui querendo participar, ver, né? Então ele está aqui todo agitadinho, querendo colo, e ele vai falar o oizinho dele tradicional, né, Toy? Para todos que estão nos vendo, não é isso? E a mamãe precisa dar aula, porque afinal de contas as pessoas estão aguardando, alguns acompanham e levam a sério, ok? Então, vamos lá? E não dorme, né? Você vai dormir na aula. Não faz igual aqueles alunos relapsos, não. Aprenda e aproveita. Então vamos lá, pessoal. E aí, através da regra de 3, eu tenho lá que 360 dias equivalem a um ano. Aí eu vou usar uma certa quantidade de dias dentro de um ano, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer, por exemplo, trabalhar 200 dias. Então esses 200 dias vai equivaler a quantos anos dentro dessa taxa que eu vou trabalhar? Né? É uma proporção, é uma ideia fracionária. Eu estou dividindo o ano em frações de dias. E aí, no caso, eu vou trabalhar a fórmula dos juros, que já foi vista tanto em juros 1 quanto em juros 2, e agora aqui, ó. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Só que agora, ao dividir o tempo em 360 dias, porque nós estamos mexendo com o ano, eu vou ter lá o número de dias dividido então por 360, fracionado dentro do ano. E aí, quando eu faço essa divisão, eu tenho a multiplicação do numerador pelo denominador e faço o inverso da segunda fração, que é 100 sobre 1. Quando eu inverto, eu acabo multiplicando 360 por 100, que dá 36 mil, a fração sendo dividida, ou seja, o todo dividido em 36 mil partes. E aí eu continuo multiplicando o capital, a taxa e o dia. Então eu uso essa formulinha. Ah, é muito chato ficar gravando formulinha. Eu não quero ficar pensando assim, eu quero uma coisa mais lógica. Sim, dentro da lógica, use sempre a regra de 3. É por isso que eu estou mostrando para vocês. Tanto quanto for fazer a transformação para ano, para dia, para mês, você pode usar a regra de 3 e já obter o valor. Não tem problema. Aí usa a fórmula dos juros dividido por 100 e depois só transforma o tempo de dias fracionados. E aí, como é que fica o exercício? Como é que fica a prática disso? Então, vamos lá. Qual é o juro produzido pelo capital de R$ 3.960, aplicando durante 360 dias a taxa de 15% ao ano? Então, é essa a relação, olha lá. Eu quero relacionar dias com ano. Por isso que eu divido 300 por 360. E ao fazer isso, eu obtenho um valor que quando eu substituo aqui, já sai direto o resultado. Só que aí, quando eu fizer essa transformação, eu já nem uso aqui, eu uso o valor 100. Essa é a lógica para fazer de uma outra forma. Usando a fórmula que a gente está colocando aqui, pensando só em fórmula. Então, o que eu tenho? Os juros, o capital, que é 3.960, a taxa, que é 15%,
E o dia, que é 300 dias. Aí vou direto na formulinha lá. Juros é o capital, a taxa e, no caso aqui, os dias, que são de 300, dividido por 36 mil, que foi aquela transformação que a gente fez na análise da fórmula. E aí fica 3.960 vezes 15 vezes 300, que são os dados encontrados no problema, dividido por 36 mil. É só multiplicar, pessoal. 3.960 vezes 15, quanto dá? Depois esse resultado multiplica por 300, vê quanto dá. Esse total encontrado aqui é só dividir por 36 mil. Ao dividir, encontramos R$495 de juros. Então, os juros é R$495. Se você tem alguma dúvida para poder resolver essa multiplicação e essa divisão, nos conte nos comentários. E aí eu gravo uma aula mostrando essa multiplicação passo a passo para vocês. Aliás, se for do interesse de vocês, a gente vê aí um monte de vídeos curtos, os shorts, né, no YouTube. E podemos fazer algumas coisas bem boladas aí, para vocês poderem entender mais rápidos alguns cálculos, algumas coisas que tornam-se práticas no dia a dia, em vídeos mais curtos ainda do que a gente faz em aula, ok? É só colocar nos comentários e a gente pensa para vocês também, ok? Para simplificar um pouquinho aquela última fração ali, pode cancelar os dois zeros do 300 com dois zeros do 36? Pode, porque aqui é uma multiplicação, nós temos só fatores. Então aqui o critério a ser utilizado para calcular, tanto você pode reduzir bem os números fazendo divisões, você pode simplificar os dois zeros daqui com esse zero com esse. Você pode também simplificar o 396 com 36, fazendo divisão, né, de um número por equivalência, que divida esse número por esse ao mesmo tempo, reduzindo mais os números. Pode também fazer o 30 com, que vai ficar 3 aqui, então você pode dividir o 3 com 36. Pode simplificar o 15 com 36. A escolha é de você, no seu raciocínio, no momento de resolver o exercício. Mas sempre uma coisa de cada vez. Não vai pegar isso aqui e já simplificar com esse com esse. Não. Se escolhe, simplifica um número. Sobrou números que ainda dá para simplificar? Pode simplificar. E assim sucessivamente. Mesmo assim, se você, depois dessa explicação, você continuar com dúvidas, coloque nos comentários, eu mostro para vocês todos os passos que você pode fazer para resolver esta operação. Já tem no canal alguma aula que mostra com detalhes? Sim, temos no canal aulas que mostram para vocês como realizar adições, multiplicações, divisões, simplificações, equivalência de frações, onde a gente aprende a fazer a simplificação, que eu estava falando aqui, de frações. Tá cheio, pessoal, de aulas no canal e tem até playlists já montadas para vocês olharem de acordo com o assunto que vocês querem, ok? Eu vou passar para vocês agora um exercício que nós vamos corrigir na quarta-feira e comentar sobre a mesma aula. Então o exercício é o seguinte: Paulo Sérgio fez um empréstimo bancário de R$328 mil pelo prazo de 93 dias. Só uma pequena recordação, nós estamos vendo juros simples. Juros simples é desta forma, por isso que a gente identifica no problema que é um problema de juros simples. Ele pega um capital e ele tem um prazo definido para entregar esse capital. Ele não é decomposto. Então, essa forma de pegar um empréstimo e ser devolvido diretamente num determinado prazo é juros simples. Isso é pouco usado no mercado financeiro, porque geralmente a gente faz um empréstimo, esse empréstimo ele é parcelado, ele é calculado, ele tem um montante final para devolver, né? Aí a gente já chama de juros compostos, né? Onde vai envolver um pouquinho mais de raciocínio. Por enquanto, no nível que nós estamos aqui trabalhando essas aulas, é sobre juros simples, ok? Isso quer dizer então que ele não vai pagar
mensalidades? Não, ele vai pegar o Prestações. dinheiro, combinado com a pessoa com quem ele pegou, ele vai devolver o dinheiro todo com aquela taxa de juros dentro daquele prazo. Isso é juros simples? Isso é juros simples. Tá? E aí, voltando, então era 93 dias, a taxa anual de 18%. Qual o juro que Paulo Sérgio pagará ao banco? E que garantia ele terá de devolver ao banco no fim do prazo? Olha lá, juros simples, porque terminou o prazo, ele tem que devolver o que ele emprestou, ok? Então a dica já está dada aí, cuidado aí nos concursos, prestem bem atenção para saber quando usar. Eu sei que tem aluno que está trabalhando aí, batalhando para o concurso dos Correios. Recentemente eu tive um comentário a respeito disso. Boa sorte para você nesse concurso. E onde eu desejo essa boa sorte é por causa da dedicação que você está tendo. Porque afinal de contas, falar boa sorte, uma pessoa que estuda, que sorte ela vai ter, né? A sorte a gente busca, a gente planta, a gente conquista, a gente determina a alcançar, ok? Bom, o exercício está dado, obrigada pela companhia de vocês. Quarta-feira nós iremos corrigi-lo. Até lá. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.